Sejam todos bem-vindos a essa terceira palestra, desse ciclo de palestras desse ano, onde nós estamos nos dedicando a falar sobre a sexualidade, a falar sobre a relação do sexo com a nossa consciência. Então, o tema que nós trazemos para hoje é para falar dos nossos preconceitos. Então, o título desse nosso estudo, dessa nossa reflexão, é Preconceito e Homofobia. Eu acredito que cada um de nós que vem aqui está aqui por algum motivo de renovação, desejando alguma transformação, desejando alguma mudança para melhor, desejando atitudes renovadas. E nessa semana eu ouvi um ensinamento que me foi muito útil, que diz assim: a ação nasce da presença, a reação nasce do passado. Muitas das coisas que nos atrapalham são reações, são coisas que nós fazemos de forma automática, sem uma reflexão, sem uma ponderação, sem ouvir o nosso coração, e aí nós agimos repetindo, reproduzindo padrões que tem mais a ver com o nosso passado, e isso nós chamamos reagir. A ação, essa possibilidade que Deus nos dá, estando encarnados aqui, de usar o nosso livre-arbítrio, de usar da nossa capacidade de escolha, de usar dessa capacidade de agir cada vez mais melhor e de forma renovada, tem a ver com a nossa presença, tem a ver com estar na nossa presença, tem a ver com estar sintonizado com o nosso coração, com aquilo que é verdade para nós. Isso é algo desafiante, porque nós viemos acumulando uma série de conceitos, de crenças, de informações, de experiências na nossa trajetória como espíritos. Então, nós temos no nosso campo mental um grande depósito de tudo isso que nós fomos adquirindo, de tudo que nós vivemos na nossa história enquanto espíritos imortais. Tem muitas dessas coisas que nos servem, ainda bem que nós temos memória, ainda bem que nós temos essa função que nos ajuda a não ter a cada manhã que começar tudo de novo. A nossa mente, o nosso espírito e o nosso perispírito tem essa função de ser o nosso corpo que registra, né? Então nós temos esse corpo espiritual, esse veículo espiritual que guarda essas informações, que armazena essas experiências que nós vamos acumulando na nossa bagagem. Então, isso nos permite, com essa bagagem, olhar para tudo que a gente já adquiriu até aqui e pensar: nossa, que bom! Como eu já cresci, quantas coisas eu já aprendi, quantos erros eu tive, mas esses erros também são fontes de informação, de outras possibilidades, de fazer de um outro jeito, melhor, na próxima vez. Esse é o lado positivo de tudo isso que nós já trazemos. Mas tem muito dessas informações que nós carregamos, que tem a ver com as nossas memórias, que tem a ver com essas nossas crenças, que estão distorcidas, que valeram em algum dia, ou em alguma outra existência, e que hoje não nos servem mais. Nós carregamos alguns modos de ver e pensar a vida, que serviram num dado momento, e que hoje, nesse momento atual, nos atrapalham, nos limitam. Tem muitas decisões que nós tomamos na nossa infância, por exemplo. Eu não vou tão longe pensar na reencarnação. Vou pensar na nossa infância. Vamos supor que uma criança viveu uma perda muito grande quando pequena. A perda de alguém muito querido. Essa criança pode decidir que para ela conseguir viver, para ela achar um bom lugar para ela naquela família, ela precisa segurar os sentimentos. Não mostrar, não dar tanto trabalho, porque às vezes aquela pessoa já foi embora, já causou todo um transtorno na família. Então a criança pode entender assim: por amor
a essa família, a esse grupo do qual eu faço parte, eu não vou dar tanto trabalho, não vou sentir tanta coisa, eu vou guardar um pouco dos meus sentimentos, não vou incomodar as pessoas. Isso pode ter sido útil para ela lá. Talvez, se ela chorasse, reclamasse, tivesse muitas manifestações de muitos sentimentos, porque perder dói, e quanto mais cedo nós perdemos, menos recursos nós temos para lidar. Isso é perceptível das crianças que têm dificuldades e perdas muito novinhas. Então isso pode ter sido útil. É o que nós chamamos de decisões de sobrevivência. Pode ter sido importante para aquela pessoa sobreviver. É um jeito que a criança se adaptou. Nessa família, eu preciso ser assim. Quantas coisas nós fomos nos amoldando, adaptando, a partir das necessidades que nós vivemos na nossa infância, na nossa família. Muitas dessas coisas podem ter sido úteis lá. E muitas dessas nos atrapalham. Essa criança, por exemplo, pode se tornar um adulto que tem dificuldade em expressar os sentimentos, que tem dificuldade em chorar, que tem dificuldade em pedir ajuda, porque quando precisou muito, teve que dar conta de tudo sozinho. Não pode demonstrar muito a sua dor, a sua insatisfação, a sua tristeza. Então, esse é um exemplo para dizer de coisas que nós vivemos, que nos afetam e que nós vamos levando. E a partir dessas memórias, a gente vai reagindo. Então, a pessoa às vezes vive uma outra perda quando adulto. Essa mesma pessoa, essa mesma criança que eu dei exemplo, vamos supor que termine um relacionamento. E aí, sente uma dor de perder. É uma dor muito parecida. E aí o que vai fazer? Como lá atrás foi muito útil, eu tenho que guardar, eu tenho que esconder, eu não posso reabrir. Essa pessoa pode fazer a mesma coisa. Deu certo lá, quando eu era criança, então vai dar certo agora, é assim que eu tenho que fazer. Mas isso não tem esse pensamento, é algo automático, é uma reação. E as nossas reações contam muito sobre quem nós somos. Prestemos atenção nas nossas reações. Porque muitas vezes, quando a gente age no impulso, quando alguma situação nos acontece e vem logo aquela resposta, automática, sem muito pensamento. Isso conta do nosso estado espiritual. Isso conta daquilo que está no nosso íntimo. E aí esse tema, na noite de hoje, preconceito e homofobia, tem a ver com isso. Tem a ver com essas reações que nós temos a partir de tudo aquilo que nós viemos acumulando e aprendendo a respeito de sexualidade, a respeito de homossexualidade, a respeito de quem são os homossexuais, a respeito do que é um relacionamento entre iguais, se isso é permitido, se não é, se isso é pecado, se é o demônio que provoca, se é um problema mental que a pessoa tem, por isso é assim. Se é uma sem-vergonhice. Então, quando nós colocamos essas informações, são padrões que nós usamos e reagimos. Então, você vê uma pessoa, você vê algo na televisão, ou vê passando na rua, você se defronta com essa questão, ou vê na própria família, no vizinho, nos amigos do seu filho, e aí vem logo aquela reação. A reação tem a ver com os preconceitos, porque é um preconceito. É algo que já está estabelecido. É uma informação, é uma crença que ficou cristalizada, que ficou estacionada no tempo. Então pode ser algo que nós ouvimos falar na escola, no ambiente religioso, dos nossos pais. Nós tivemos aquela informação. Homossexual é isso. Homossexualidade é aquilo. Isso não pode, isso é errado. Muitos de nós criamos então essas referências. Nós temos um quadro de referências interno que classifica como algo que não pode, algo ruim, algo que
não merece ter a nossa consideração. E isso tem a ver com a homofobia. Fobia é um medo. Homofobia tem a ver com aversão a tudo o que se refere a homossexual e homossexualidade. Então, a homofobia pertence ao campo das atitudes, sim. Mas antes da atitude, tem um sentimento. Tem algo interno que tem a ver com essas crenças, mas que tem uma aversão, uma antipatia. É uma resistência. Então, já perceberam que diante de algumas situações, nós julgamos e o nosso coração se fecha imediatamente. Você vê uma pessoa de um determinado jeito e fala, não, isso não pode, isso não é legal. Nossa, não, isso não quero. Isso é ruim. Já sentiram isso alguma vez? Todos nós sentimos isso em algum momento porque isso tem a ver com os julgamentos. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quando a gente ocupa muito tempo julgando, a gente deixa de amar, porque o julgamento, ele nos faz essa retração. Ele nos faz esse fechar o nosso coração. E aí fica difícil de respeitar aquilo que é diferente. Nós vivemos numa sociedade onde a grande maioria das pessoas são heterossexuais. Então, o que a maioria vive acaba sendo muito diferente do que esse grupo, que não é um grupo tão pequeno, que é um grupo que ganha visibilidade, mas que é um grupo que ficou muito marginalizado, excluído e estigmatizado, com muitas referências, com muitas informações que colocam como uma classificação ruim. E ainda é muito difícil para muitas pessoas aceitar essa questão. E é difícil para muitas pessoas que vivem no outro lado, de lidar com a resistência à diferença. Então, essa é a segunda palestra desse tema. A primeira nós fizemos uma introdução, homossexualidade e diversidade sexual. Eu estou dando uma retomada para introduzir o tema e para quem não estava aqui no dia anterior, possa acompanhar. O que a doutrina espírita nos diz a respeito de homossexualidade? Não se tem uma opinião unânime. Existem vários autores que têm opiniões diversas a esse respeito. Nós falamos um pouco disso na palestra anterior. Mas Emmanuel e André Luiz, que são fontes seguras e que dão continuidade, um aprofundamento para os ensinamentos que foram trazidos na codificação de Kardec, Emmanuel e André Luiz nos dão ideias e sugestões que caminham muito para o acolhimento, o respeito, a inclusão daqueles que são diferentes. Então, o movimento espírita atual, o movimento espírita nesse momento da humanidade, onde essa diversidade fica mais evidente, precisa ser um movimento inclusivo. Precisa ser um movimento que respeita, acolhe e inclui. Como fazer isso? Se nós já temos a informação, se nós já ouvimos no Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, tratar o outro da forma como eu gostaria que me tratasse. Se nós temos essa ética trazida pelo Cristo, que nos orienta. Se eu estivesse naquele lugar, como eu gostaria de que me tratassem? Se eu fosse homossexual, como eu gostaria que me olhassem? Se eu estivesse vivendo nessa condição, como eu gostaria que minha mãe e meu pai me considerassem? Como eu gostaria de ser recebido na casa espírita? É uma questão de nós termos uma visão empática e nos colocar no lugar. Isso tem a ver com entrar em contato com os sentimentos. Só a informação não basta. O que nós podemos fazer por hora, e é o que nós estamos fazendo aqui, é um estudo aprofundado do tema. Estudar um assunto, refletir sobre ele, saber as informações atualizadas científicas que têm a ver com aquele tema, nos ajuda sim a diluir algumas ideias que não nos servem. Às vezes nós temos alguns preconceitos por falta de informação, porque
Eu achava, eu estudei, a professora lá da 5ª série disse isso. Eu ouvi isso na minha casa. E muitas vezes são fontes que carecem de atualização. Como nós dizíamos no estudo anterior, a homossexualidade já foi considerada doença. E em muitas obras espíritas escritas nessa época, ela foi considerada como uma doença moral que necessita de tratamento. Então, quando nós dizemos que não há uma unanimidade nos conceitos e naquilo que é dito na doutrina espírita a esse respeito, nós podemos considerar que, de modo geral, tirando esses detalhes, aquilo que nos aproxima do amor e da inclusão está em sintonia com a proposta cristã. E é com isso que nós precisamos ficar. Então, o que eu faço, a forma como eu ajo, a forma como eu olho para esse outro que está comigo, me afasta ou me aproxima do amor? E aí nós podemos pensar várias coisas com essa pergunta. Isso me torna mais próximo do amor ou me afasta? Se nos afasta do amor, então nós estamos indo contrário aos princípios que nos são ensinados no Evangelho pelo Cristo. E nós conseguimos sempre. Nós conseguimos ter essa qualidade de presença que age e consegue se renovar e consegue em cada situação ter uma atitude coerente com esse amor, com essa proposta de amor trazida pelo Evangelho? Nem sempre. Porque nós ainda estamos com muitas coisas arraigadas, com muitas questões cristalizadas do nosso passado e que nos governam. Então, por mais que nós queiramos agir diferente, às vezes sai uma palavra, uma piadinha, uma colocação infeliz, ou às vezes nós já não falamos, nós já não manifestamos, mas internamente acontece um julgamento, uma postura. Se é diferente de mim, eu não aceito. Isso é errado, é um jeito que eu não concordo. Se não é igual a mim, então não serve. Eu sei o que é melhor. Eu estou dizendo de algumas posturas que muitas vezes estão internas em nós e que governam algumas das nossas atitudes. São reações que nós seguimos e que muitas vezes fundamentam atitudes de indiferença, de frieza, de discriminação. Pode ser explícita ou velada. Uma discriminação velada. Então, muitas atitudes homofóbicas são veladas. Então, simplesmente a pessoa está ali no grupo, ela é identificada como homossexual, ela não é convidada para as coisas, ou ela não é tratada, aqui a gente costuma dizer, não faz tanta questão da pessoa, não inclui nas atividades, às vezes faz comentários maliciosos ou não na frente da pessoa. Então, nós precisamos estar atentos a isso que vem, a esse primeiro movimento que surge sem a nossa reflexão. Porque isso diz de como nós estamos com relação a esse tema. Às vezes nós não queremos, às vezes algum de nós aqui pode estar ouvindo e pensar assim, eu quero ser diferente, não quero sentir isso mais, eu quero respeitar as pessoas. Mas aí na hora que acontece, vem. O íntimo ainda está daquele jeito que eu não gostaria. Eu já entendi, já aprendi que pode ser diferente, mas aí lá dentro o meu coração ainda não recebe aquela pessoa. Então, entenda que é um processo do entendimento, mas é um processo também de nós exercitarmos o nosso coração. Então isso, a doutrina espírita pode contribuir, por nos dar a oportunidade de exercitar e de olhar para as pessoas. Tenham a orientação sexual que tiverem,
Olhar a pessoa que não se resume a uma orientação sexual, que é um espírito imortal, que escolheu aquela experiência para a sua evolução. Muitas vezes com alguma prova, alguma expiação, ou para cumprir alguma tarefa, é o que o Emmanuel nos diz. Tem alguma finalidade para o crescimento. Está daquela forma para crescer, para evoluir. Então, merece o nosso respeito, o nosso apreço e o nosso acolhimento. E esse olhar, quando nós consideramos o aspecto espiritual, incluir isso nos ajuda a olhar para as pessoas, tenham as dificuldades que tiverem, tenham as resistências, os defeitos, as imperfeições que elas tiverem na alma, a olhar com mais carinho. Mas isso nós conseguimos quando nós fazemos esse movimento conosco. O jeito que nós tratamos as pessoas tem muito a ver com o modo como nós nos tratamos. Então, se nós julgamos muito os outros, prestemos atenção o quanto nós julgamos a nós mesmos. Se nós somos muito exigentes com as pessoas de fora, prestemos atenção o quanto nós não fazemos isso conosco. Se nós somos muito cruéis, muito agressivos, prestemos atenção como está o nosso tratamento. Porque as nossas imperfeições não vão mudar do dia para a noite. É um processo. Enquanto nós ficarmos nos martirizando, nos julgando e cobrando de nós aquilo que nós ainda não podemos dar, nós vamos ficar enterrados naquele ponto. Então alguns podem aqui me ouvir e pensar assim: tá, eu tenho que aceitar, o Alisson falou lá no centro que é bom aceitar, respeitar. Ah, eu ouvi isso, é importante, eu li no livro. Tá, ok. Mas o respeito não é algo que pode ser imposto. A homofobia pode ser criminalizada, existe um processo sendo em andamento para isso. As atitudes homofóbicas podem ser impedidas por um dispositivo legal. Mas o respeito não pode ser imposto. É algo que parte de dentro para fora. É algo que tem a ver com a educação da alma, com os valores, com como eu me posto diante do outro ser humano. Então, quando nós olhamos para o nosso país e pensamos que é um dos países mais homofóbicos, com o número de violência, o maior número de violência no mundo com relação à homossexualidade, nós podemos pensar assim: por quê? Por que é assim? Por que tem tanta gente que fica tão incomodado que chega a agredir? Porque a homofobia ela tem a ver com condutas sutis de discriminação, como eu estava dizendo, essas mais veladas, mas parte até para condutas mais violentas. Então, aí eu fiquei com essa pergunta, e eu convido vocês a pensarem nisso também. Por quê? Por que tem pessoas assim? Por que nós somos assim? Às vezes em maior ou menor grau, dependendo da dificuldade que tem com essa questão. Por que isso está conosco? O que nos falta? Muitas vezes falta informação. Mas o que mais nos falta? Além de entender. Essa pergunta está com vocês. Sim. Eu estou entendendo toda essa postura. Eu tenho sobrinhos são homossexuais, mas tem homossexuais e homossexuais. Por exemplo, tem um estilista, ele é um menino maravilhoso, ele se porta de uma forma normal, não fica, vamos dizer assim, fazendo escândalos, levantando bandeira, porque, como você falou, tem gente que ainda não aceita, não compreende também, e as pessoas são agredidas dessa forma. E tem um que trabalha em uma loja do lado, que é uma coisa assim, irritante a forma que ele age. Por que aquilo? Então, isso talvez não dependa muito só do preconceito das pessoas, talvez da atitude que eles mesmos discriminam. Eu percebo isso. Como eu te disse, eu tenho sobrinhos, mas eles não levantam bandeira dessa forma. Eles só agem normalmente, nós aceitamos isso normalmente. Eu estou te comparando esses dois porque a atitude do outro me irrita.
da roupa, da forma, do berrado, fazer aqueles gestuais para chamar a atenção, que é irritante em qualquer criatura. Então eles também, quem assim tem que pensar que também tem os outros, que não é assim porque eu sou homossexual, eu vou levantar uma bandeira e por aí está fazendo. Não é assim, é normal, então acha normal. Entendeu? Isso aí, pra mim, então eu sou preconceituosa, que eu tenho essa dificuldade. Com o outro eu não tenho, sei, trata bem, é porque ele age muito natural. Me desculpa, mas essa, como você colocou, por que são agredidos? Será que também eles não provocam um pouco isso? É errado? É. Mas também eu tenho que respeitar o outro com as suas diferenças, com o seu pensamento. Assim, desculpa eu colocar, mas é isso que eu penso. É de uma honestidade muito grande isso que você está dizendo e de uma coragem de expor essa irritação que surge em algumas situações, mas que tem a ver com a verdade daquilo que você está sentindo. Uma coisa que eu posso dizer assim agora, existe sim uma diversidade na forma como cada um conduz a sua vida, a sua personalidade e a sua sexualidade. Então, existem vários tipos de homossexuais, sim. Sim. Tem mulher que é espalhafatosa, assanhada. Isso. Tem a ver com o jeito de conduzir a falando do vida. gênero nesse momento, desse assunto. Não, Qualquer pessoa irrita tem com a que se atitude dar o daquela. Não respeito. tem essa necessidade. Como meu irmão falou com o filho dele, tudo bem, Rafael, um menino maravilhoso, só não fica levantando essa bandeira por aí, porque achando que você é especial, por isso você é igual, você é normal, meu filho. E eu te amo dessa forma. E ele não faz essas coisas, por isso que eu estou dizendo, tem uns que é uma coisa assim, em qualquer momento, qualquer pessoa que ele irrita, pelo menos a mim irrita. Não é só isso, não, é outra também, eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque pra que fazer isso porque eu sou assim? Não, gente. Então vamos agir natural, para que as pessoas me vejam natural. Só um minuto. Vamos entender isso. Eu sinto que isso nos mobiliza, esse assunto nos mobiliza, mas vamos fazer uma colocação apenas para esclarecer nesse sentido. Quando essas pessoas nos incomodam muito, quando alguém nos incomoda muito, ou qualquer conduta que seja, nesse caso nós estamos focando na homossexualidade, olhemos para essa pessoa e pensemos que tem uma razão para ela ser assim. Tem uma razão justa para que cada um haja da forma como está agindo. Então, tem algo que nós precisamos ainda aprender aqui no nosso coração e que tem a ver com o acolhimento, que é para acolher e incluir o maior número possível de pessoas. E aí, quando nós olhamos para esses que têm essas razões, que nós não sabemos por que são assim, nós podemos pensar assim: aquela pessoa também já viveu experiências de discriminação, já viveu dores, já viveu exclusões. Tem muitas pessoas que lidam com a dor de uma forma tranquila, tem outras que não. Então, do mesmo jeito que existe a homofobia, que eu estou dizendo, existe algo que nós chamamos homofobia internalizada. Os próprios homossexuais também vivenciam a homofobia. É algo interno. E a homofobia internalizada tem a ver com a pessoa se rejeitar, a pessoa negar os próprios sentimentos. E isso pode dar consequências diversas. Se eu tenho dificuldade de me aceitar, muitas vezes eu vou querer, por não me aceitar, conquistar a aprovação e o amor dos outros. E às vezes eu vou fazer de tudo para isso, atitudes exageradas, atitudes, às vezes, que vão criar mais rejeição, como acontece nesse exemplo que você deu, como acontece com você, na sua interação com essa pessoa. Mas muitas vezes é algo distorcido, que aquela pessoa tem foi tão excluída, foi tão rejeitada, agora quer de alguma forma conquistar essa aceitação de qualquer jeito. Mas acaba sendo de uma forma inadequada e que muitas vezes gera mais rejeição. Então, é um círculo, é um processo interno que a pessoa tem e que muitas vezes é uma tentativa de resolver, é uma tentativa de criar aceitação, mas que acaba dando errado.
Entende? Então, entender isso e não fazer esse julgamento, porque tem coisas muito mais profundas que eu não estou entendendo. Sim, sim. É isso. Talvez aqueles que têm uma estrutura familiar que é mais permeável, que tem uma aceitação no próprio grupo, que não viveram tantas experiências de discriminação, essa questão fica mais tranquila. E aí a pessoa não tem necessidade de sair levantando a bandeira e provando para todo mundo. Mas algumas pessoas têm. E nós não sabemos o motivo. Nós não sabemos as dores, a história. A história pregressa, inclusive, a história espiritual, como nós estávamos dizendo, para aquela pessoa ter aquelas reações. Então, são reações de um lado e reações do outro. A nossa reação julgando, a nossa reação ficando incomodada de, nossa, por que tem que agir assim? Por que tem que estar tão afetado desse jeito? Sim, isso já aconteceu comigo também, de ficar incomodado assim. Isso prova que nós somos humanos. Prova que não tem preconceito, tem que tirar. Prova que nós ainda temos concepções que são limitadas e que não são capazes de incluir todos. Então, a nossa tarefa, nesse sentido de trabalhar o nosso coração, a nossa aceitação, é ampliar a nossa capacidade de amar. Para amar mais. Para amar mais. E isso tem muito a ver com o processo. Então você percebeu isso. Cada um de nós aqui pode estar se identificando com o que ela disse e pode estar reconhecendo. Começa assim. Primeiro eu percebo, eu faço isso, eu penso assim. Isso acontece comigo também, essa questão é difícil. Tá. O primeiro passo, tudo bem que eu seja assim agora. Eu ainda estou desse jeito. Mas eu quero ser melhor, eu quero sentir melhor. Aí é o nosso desejo de mudança. Então existe uma frase que eu gosto muito para fechar essa explicação, que é: acolha quem tu és, respeita quem pode ser, mas não se limites nessa condição. Para qualquer mudança, para nós mudarmos isso que está difícil dentro de nós, nós precisamos acolher aquilo que nós damos conta de ser agora. E não ficarmos limitados nisso. Querer sim ter atitudes melhores, mais amorosas. Tem vários aqui na fila. Eu acredito que você pediu primeiro, pode falar. Eu, na minha opinião, eu acredito que a coisa, pela visibilidade que a coisa tomou, e minha concepção hoje é uma coisa muito positiva. Eles querem se impor a uma situação. Por exemplo, eu vou com a minha família a uma pizzaria, alguma coisa, ou eu, com a minha esposa, meus filhos, vejo casais de namorados que num beijo, numa demonstração de afeto, o garçom chega e fala: olha, não quero, não permito aqui, uma manifestação. Um belo dia aconteceu isso, onde a gente estava, e um casal homossexual chegou, mal sendo com a mesa, e, enfim, foi além do que a gente está até acostumado a ver. E o garçom tomou a mesma atitude. Resultado, 12 viaturas de polícia no banco. Por quê? Do meu ponto de vista, eu acho que o negócio é bem mais amplo. A coisa está em positivo. Eu acho que tem que ser conversado, tem que ser dialogado. Eu acho que tem situações e situações. Mas, igual ele falou, a questão de levantar a bandeira, a questão de mostrar, eu acho que chega a ser, em determinadas situações, chega a ser uma afronta. Sim. Tem algo que soa agressivo para você, né? Tem algo que soa invasivo. Eu acho que cada um é dono da sua própria atitude, cada um colhe o que planta. E vai causar consequência, todo mundo tem as suas. Só que assim, eu acho que cada um, dentro da sua particularidade, tem liberdade. A partir do momento que você tem algumas outras situações, ou terceiros, ou outras pessoas em outras condições, eu acho que a coisa tem que ser melhor discutida, né, na minha visão. Nós estamos num processo de ajuste e de flexibilização de ambos os lados. Das pessoas que são heterossexuais aprendendo a conviver com isso, mas dos próprios homossexuais que viveram muito tempo marginalizados aprenderem a como relacionar, como conviver socialmente sem ficar tão agressivo.
Eu quero acrescentar. Sim, sim. Eu quero aproveitar essa colocação sua para colocar essa frase de Hamed, que está no livro As Dores da Alma. Está no capítulo que fala sobre crueldade. Ele diz: cada ato de agressividade tem por origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Então, nós podemos colocar tanto do lado que exclui, quanto do lado que agride. Tem algo agressivo, tem algo que se embate, tem uma briga, um medir forças de quem está certo. Então não me aceitaram, então agora vão ter que me engolir. Sabe, tem algo que soa assim. Se existe essa agressividade, é porque ainda não houve um aprendizado do amor ali. Um amor de um lado que entende e que olha para as razões, mas o amor do outro lado também que aprende a respeitar e pensar que dosagem da minha atitude que eu posso demonstrar aqui. Porque isso tem a ver com a nossa postura na vida, a nossa postura social. Não tem a ver com orientação sexual. Mas esse descompasso, esse exagero, tem muito a ver com o grupo que foi excluído agora quer revidar, agora quer compensar negativamente com o ter sido. Fazendo assim, nós não caminhamos para o que precisa, que é a aceitação, a inclusão, a concórdia. Não, gera mais exclusão, gera desavença. Então, precisa sim haver um respeito, e os próprios homossexuais também têm que lidar com a homofobia. Porque é a homofobia internalizada que gera esse tipo de conduta. A pessoa não aceita a si mesma, mas ela quer que venha a aceitação dos outros a qualquer custo. Então, tem esse lado. Nós precisamos considerar que, historicamente, esse grupo tem sido excluído e viveu e foi alvo de violências e de discriminações. Então, existe uma memória no grupo homossexual e quem levanta a bandeira, quem está nos movimentos, de histórias muito sofridas, de muita dor, de muitas pessoas que sofreram pela sua orientação sexual. Então, nós precisamos olhar para isso com muito carinho e pedir a inspiração espiritual para que nós sejamos muito sábios, para colocar um passo atrás quando vier essa reação. Porque ela nos convida muito para julgar e sair da atitude amorosa. E eu não estou dizendo que tem pessoas certas ou erradas nessa situação. Não é que nós aqui estamos errados e que os homossexuais que vocês estão contando estão certos, ou o contrário. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de ajustar as nossas condutas dentro de um propósito, dentro de um ideal que é de nos tornar pessoas melhores, de tornar o nosso mundo um lugar melhor de se conviver. Tá? Tem outras pessoas aguardando para falar, sim? Mas a gente vai percebendo que a homossexualidade é tão antiga quanto nós mesmos nessa terra. Sim. Né? E o que está acontecendo atualmente é uma exposição realmente do comportamento humano, não só na sexualidade, como homo ou hétero e tudo mais, mas nós estamos percebendo que nós estamos sendo convidados a entender, a aceitar, a compreender a razão das coisas, porque ainda falamos assim, eles ou aqueles, ainda nós discriminamos, ainda nós excluímos, e na verdade somos nós. Então a sexualidade não tem a ver com a hétero ou com a homossexualidade, é uma manifestação do espírito. Mas a conduta sexual tem muito a ver com o histórico moral da pessoa. Existem os héteros que têm comportamentos tão escandalosos, hipócritas, e muitas violências que nós vemos por aí. Então nós não podemos pegar a homossexualidade e olhar só os aspectos negativos e apontarmos aquilo que realmente grita-se na sociedade. Mas existem exemplos maravilhosos onde a homossexualidade é uma manifestação de amor. Então nós estamos percebendo, por exemplo, na nossa sociedade, que os casais não querem mais nem ter muitos filhos. Mas existem tantas crianças abandonadas nos orfanatos que, graças à homossexualidade, aos casais que não podem ter filhos, que estão adotando, são eles que estão acolhendo muitas vezes os próprios rejeitados. Então, nesse nosso progresso humano, espírito
espíritos, nós vamos percebendo que tudo tem uma utilidade muito grande. Então, quanto mais nós começarmos ou falarmos eles ou aqueles, nós estaremos falando dos nossos irmãos. Mas quando somos nós, os nossos filhos, e quando está em nossa casa, aí nós vamos percebendo que o bom senso sempre vai prevalecer. Nós precisamos compreender, aceitar e amar. Só isso. Mas a sociedade ainda impõe um comportamento de rejeição, porque muitos dizem, eu aceito, eu compreendo, mas na minha casa eu não quero isso não. E na verdade, quanto mais resistimos, mais a vida vai nos trazer os exemplos. Então eu acho que não existe o homo, o hétero e tal, existe a sexualidade, e o espírito não tem sexo. Mas a manifestação atual está nos convidando a aceitar essas diferenças comportamentais. Na minha compreensão, acho que tem muito a ver também com isso. Agradeço a sua colocação, ela é muito pertinente. Nós temos sim que olhar, isso que você está dizendo é um olhar inclusivo. Eu acrescentaria que nós temos sim que perceber as diferenças, porque historicamente as diversas condições e orientações sexuais não são tratadas de forma igual, ainda não são. Mas eu respeito a sua colocação. Eu não estou dizendo que tá isso, é um ponto de vista diferente, e que faz muito sentido com a proposta do que nós estamos buscando pensar aqui, tá? Agradeço a sua colocação. Tem outras pessoas que precisam falar nesse momento. Nós podemos continuar depois, tá? Agradeço. Sim? Eu vou também enfatizar, eu acho que você pode entender o conhecimento diferente, nós não temos conhecimento, né, de julgar ninguém, de descobrir o nosso conceito espiritual, nós não temos a capacidade, né, a disposição de julgar ninguém. Uma situação que para ser bem precisada, deveria amar mais as pessoas, né? Amar mais as diferenças das pessoas. Eu acho que um mundo bom seria muito fundamental para ter um convívio mais humano, mais social, mais amado. É a próxima pessoa tratar o próximo da forma que gostaria de ser tratada, respeitando as diferenças e o comportamento dela. Ótimo. Ok. Alguém você? Eu acho o seguinte, que cada época da vida da gente tem uma formação, digamos assim, com o tempo muda a questão da reação e ação. Quando eu era menina, nós vivemos uma sociedade extremamente machista, você viu dados aí. A maior morte de homossexuais, de crianças, de jovens é no Brasil, né? Então, isso é devido à nossa formação machista. E aí, com o tempo, o que acontece? Eu mesmo era muito machista, hoje talvez menos, porque a informação vai nos levando a mudar o posicionamento. Eu mudei uma vez quando eu assisti em 94 um filme chamado Filadélfia, que falava sobre a questão da AIDS e da homossexualidade, juntos com... E aí eu comecei a pensar, a refletir diferente. Aí então eu já mudei. Então a minha ação passou a ser diferente, a minha reação passou a ser diferente. Com o tempo, as leituras espíritas e de outras acadêmicas, tudo, a gente vai tendo uma visão diferenciada. Eu acho que o importante é aquela palavra, o amor, né? Eu vi outra coisa que eu achei interessante. Os casais homoafetivos que adotam crianças, elas são sempre de casais heteroafetivos. Abandonados. Então, eles não vão formar um outro homoafetivo, eles estão interessados em cuidar de alguém que está desamparado, certo? Então, isso é uma ação positiva. Nós vimos 2 casos semana passada de repercussão nacional, que é a questão dos 2 jovens, 2 meninos, um de 10 e um de 11, né, que roubaram um carro, nem sabia dirigir, e acabou tendo a morte. Mas o importante para mim é a questão seguinte: o que o menino de 10 anos, 11 anos, estão fazendo 2 horas, 3 horas da manhã na rua? Tinha 21 passagens. Então, com 10, 11 anos, e a mãe dele não tem nada a ver com a afetividade. Existe o desamparo familiar, questão de desamparo familiar. Então ali a falta do amor, a falta do cuidado. E a outra menina lá do Rio, que acontece, gente, 1 a cada 3 minutos,
né? Ou 30 minutos, uma pessoa estuprada, uma mulher, alguém estuprado, porque não é só mulher, tem homem também, né? Que são estuprados, certo? Ali que houve um registro muito grande, e ela fez a denúncia, que é uma coisa muito custosa, também difícil, porque, como dizem, a maioria são também de familiares ou pessoas próximas. Quer dizer, é uma gama tão grande que o preconceito e a homofobia traz. E aí eu quero, para terminar minha fala, dizer o seguinte: preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é antes, a gente nem conhece, a gente não sabe e já cria um estereótipo. Então, antes de tudo, é amar, aprender a amar as pessoas, respeitar antes de aceitar, porque aceitar significa aceitar o outro que é igual a mim, certo? Agora, respeitar, independente de qualquer coisa, eu tenho que respeitar, certo? Aceitar ou não é uma coisa que eu tenho que trabalhar também. De novo, nós vivemos uma sociedade extremamente machista. Construímos uma sociedade boa ou estamos numa sociedade doente? Eu acho que nós estamos numa sociedade doente. É preciso avançar. E avançar no amor, avançar no respeito, né? E aí tem que ter a tolerância, porque há várias reações também. Os que foram agredidos por muito tempo vão querer também, alguns vão querer reagir também, de forma intolerante. Agradeço a sua colocação. Nós precisamos ir e dar um passo disso tudo que nós já viemos pensando, de que tem que haver respeito, amor e inclusão, sim. Mas nós precisamos olhar para esse lugar que nós estamos, para o quanto isso é fácil ou é difícil para mim, o quanto eu consigo respeitar, o quanto eu consigo amar, e avaliar internamente como está isso para cada um de nós. Eu coloco isso porque senão nós ficaremos naquilo de nós devemos ser assim, nós temos que ser mais amorosos, nós temos que respeitar. E aquilo que é colocado como imposição e obrigação, muitas vezes nós não cumprimos, nós não fazemos. Então, ao invés de nos colocarmos como uma obrigação, vamos avaliar e olhar para a nossa realidade interna. Não para o que nós deveríamos ser, mas olhemos de uma forma bem realística como está no nosso íntimo com relação a essa questão. O quanto nós conseguimos nos abrir, o quanto nós conseguimos respeitar e aceitar. Olhando para isso, que muitas vezes é diferente do que nós achamos que nós deveríamos ser. O que nós deveríamos ser, amorosos, respeitosos e acolher, sim. Mas o que está na nossa realidade interna, às vezes, não é isso. E nós precisamos perceber isso, porque é o primeiro passo da reforma íntima, é o auto-reconhecimento. Nós precisamos sim investir no autoconhecimento, e é isso que a doutrina espírita nos oferece como oportunidade de fazer esse autoexame, de olhar para dentro. Que às vezes o que nós temos no íntimo não é aquilo que nós gostaríamos, não é aquilo que está de acordo com o que nós acreditamos, mas é o que é agora. E aí o que nós fazemos com isso? Então é poder perceber a nossa realidade. Quando nós olhamos e temos a coragem de admitir os nossos sentimentos negativos, temos a coragem de admitir que eu fiquei irritado, eu fiquei incomodado, me deu uma aversão. Quando nós olhamos, aquilo perde a força. Quando nós reconhecemos, porque se nós ficarmos assim, eu não posso sentir, não posso ter aversão, nossa, eu não posso ser homofóbico, eu não posso sentir raiva, assim, porque tem que aceitar. Se nós nos colocamos dessa forma, nós internamos o processo de desenvolvimento emocional. É olhar, isso existe aqui comigo. Meu coração ainda está assim. Ainda não abre tão fácil para esse tema. Quando nós olhamos assim, com esse respeito conosco mesmos, com o nosso estado atual, os sentimentos bons podem vir como um florescimento, de dentro para fora. Daí pode vir uma bondade, uma compaixão que não é imposta. Ela aconteceu como um processo do desenvolvimento. E começa com nós aceitamos o lugar onde nós estamos agora. Ainda com imperfeições, ainda com dificuldades. Senão nós vamos ficar ainda nos colocando assim, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim porque está escrito no Evangelho, tem que ser dessa forma porque é assim que deve ser. E isso não nos faz mover do lugar.
que nos faz mover do lugar é reconhecer o nosso estado e o desejo da melhora. Acolher quem nós somos, respeitar o que nós conseguimos ser e não nos limitar nessa condição. Olhemos para esses fatos que todos colocaram aqui, de dor, de discriminação, de exclusão, como uma oportunidade. Nós estamos num momento de transição, rumo ao mundo de regeneração. E a obra, a tarefa, cabe a cada um de nós. E ela começa dentro. O mundo de regeneração é um mundo onde todo esse ódio, todas essas dissensões, toda essa discórdia vai dar lugar à benevolência, vai dar lugar onde as pessoas se respeitam, aonde existe concórdia, aonde existe reconciliação, aonde existe inclusão. É para isso que nós caminhamos. Um mundo onde as pessoas praticam o ensinamento do Cristo, os seres têm essas atitudes. E é isso que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre a lei de amor. Com o tempo, toda essa discórdia e todas essas dissonâncias, esses desencontros, irão diminuir. Nós precisamos confiar nisso. E buscar esse trabalho interno, de desenvolver nos nossos sentimentos. Buscar essa reeducação emocional. Porque dessa forma, nós podemos contagiar as pessoas ao nosso redor. A nossa atitude fica diferente, a nossa atitude fica mais coerente. E aí nós não teremos aquela aceitação falsa, mas sim um acolhimento genuíno, um respeito genuíno. Isso só acontece com o nosso coração aberto. Então, para acontecer esse movimento, é um processo que para cada um é um ritmo, para cada um é um jeito, cada um de nós sabe as travas e os obstáculos que tem que remover internamente para aceitar as diferenças, para aceitar aquilo que é difícil. Para cada um de nós é de uma maneira. Mas começando internamente, se hoje nós conseguimos amar um pouco mais aquilo que nos incomoda no mundo, se nós conseguimos respeitar nós mesmos quando nós não demos conta, mas tentar amanhã fazer um pouco melhor, assim a regeneração começa a acontecer em nós e no mundo. E nós rogamos a Deus que mais atitudes como essas que nós estamos lembrando que são importantes, do respeito, da inclusão, do amor, se tornem mais presentes nas nossas ações. Porque as nossas reações têm sido diferentes disso muitas vezes, infelizmente. Isso gera muito sofrimento para muitas pessoas e para nós mesmos. Então, nós confiamos que pode ser diferente. E pode ser diferente se nós quisermos e se nós nos comprometermos com isso. Se nós nos comprometermos para ouvir o homofóbico que existe dentro de nós, para ouvir o preconceituoso que existe aqui dentro. E ouvindo isso, tomando consciência disso, gradativamente transformar. Para que essas partes nossas que às vezes não amam, possam reaprender a amar e não sejam tão agressivas consigo mesmas e com os outros. Então, agradeço a participação, o ouvido, a escuta atenta de vocês e as colocações que foram muito ricas. Nós teremos continuação desses temas ao longo desse ano e nós rogamos a Jesus que nos abençoe nesse caminho de nos tornar melhores e amar cada vez mais.